Estamos de volta com o nosso Opinion, esse programa produzido aqui nos Estados Unidos, na cidade de Miami, sempre abordando os assuntos econômicos e os fatos pertinentes da semana, tanto no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo, sempre acompanhado aqui nos Estados Unidos com o jornalista Marcos Romati e, no Brasil, o economista e empresário Cornélio Diniz. Bom dia, hoje é 1º de agosto de 2020, bom dia Marcos, bom dia Cornélio, é uma semana maravilhosa, nós tivemos que fazer até vários cortes nesse programa, porque não ia ter espaço para falar de tanta notícia interessante essa semana que passou agora, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E sempre como nós começamos com uma notícia boa, gostaria, antes de mais nada, de agradecer a todas as pessoas que gentilmente elogiaram muito o Coronel Mário Coimbra na semana passada, que falou sobre a Amazônia, foi um espetáculo. Aliás, as nossas redes sociais bombaram, né? Centenas de pessoas falando coisas positivas, aliás, aspectos bastante interessantes que foram abordados por ele. Mais uma vez agradecendo aí o Coronel Mário Coimbra pela gentileza de ter participado do nosso time semana passada. Como sempre, começamos com a notícia boa de cada um de nós e hoje vamos começar com o nosso amigo Cornélio Diniz. Cornélio, por gentileza, qual é a sua notícia boa? Bom dia, Jay. Bom dia, Marcos. Notícia boa. Como ser uma pessoa bem-sucedida? Para eu ser bem-sucedido, eu preciso de ter uma genialidade, um talento, algo mais. Os bem-sucedidos falam que 5% é inspiração, 95% transpiração. E aí, eu vou dar uma dica. 7 qualidades que não exigem talento. Primeira qualidade, pontualidade. Ué, Cornélio, mas isso é educação? Sim, pontualidade. Ética. Bom, isso é obrigatório? Sim. Isso não exige talento? Ter empenho em fazer as coisas. Foco. Você traçar uma meta e em direção ao seu propósito. Vontade de vencer. Também mais uma qualidade que você não exige talento. Atitude. Não interessa se você é funcionário, não interessa se você é um prestador de serviço. Atitude de ser dono, de fazer acontecer. E sempre, sempre, sempre fazer mais do que é esperado, ou seja, andar 1 quilômetro extra. Essas qualidades não necessitam de talentos. Com isso, você pode também ser bem-sucedido em sua carreira. Muito obrigado, Cornélio Diniz. Realmente são coisas simples, quase que óbvias, mas se você seguir essa diretriz, você vai muito bem. E agora, Marcos Romati, por favor, a sua boa notícia de hoje. Muito bom dia, Jay e Cornélio. A boa notícia de hoje é que o Google vai permitir que seus funcionários permaneçam trabalhando de casa até julho de 2021. Essa decisão afeta 200 mil empregados da empresa. O CEO do Google, Sundar Pichai, quer dar flexibilidade para os pais que trabalham e que também precisam cuidar dos seus filhos. É que ninguém sabe o que vai acontecer com as escolas, em especial sobre as aulas presenciais. Aqueles funcionários que querem assinar contratos de aluguel de 1 ano em uma casa de praia ou de campo, por exemplo, também vão se beneficiar, né? Já que trabalhar de casa pode ser atualmente de qualquer casa. O Twitter e o Facebook já tinham se comprometido com um teleworking mais permanente meses atrás. Só que o Google é a primeira grande empresa a estender seu período de trabalho remoto devido ao aumento nos casos da Covid. E com certeza não será a última companhia a fazer isso. Obrigado, Marcos. Realmente a Google, além de outras companhias aí nos Estados Unidos, estão realmente postergando o retorno dos profissionais na área do trabalho, no local de trabalho. E quando voltar vai ser bastante diferente. A minha boa notícia de hoje, Cornélio, Marcos e nossos telespectadores, é uma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, onde 2 irmãos, o Daniel e o Fernando, gentilmente que estudam em escolas particulares, com acesso à internet, com acesso com Wi-Fi na casa deles, eles puderam dar prosseguimento aos estudos deles, estudando através da internet. Só que na favela da Maré, na zona oeste do Rio de Janeiro, 290 estudantes, mais da metade não tinham acesso à internet, não estavam conseguindo estudar para o Enem, que começa agora no final de dezembro e janeiro também de 2021. Então, o que esses 2 meninos fizeram? Olha que coisa maravilhosa. Eles estudaram todas as aulas de internet
de Wi-Fi, criaram uma apostila de todas as aulas, pediram para os pais deles, botaram uma vaquinha, pegaram o dinheiro dos amigos, tiveram um desconto de 25% de uma gráfica do Rio de Janeiro e imprimiram a apostila chamada Enem do Bem. Esses meninos fizeram isso sozinhos, com uma capacidade fantástica, já distribuíram mais de 100 apostilas e assim os outros meninos e alunos iguais a eles vão poder competir de igual para igual. Isso realmente é um momento interessantíssimo, uma notícia que eu gostaria muito que a gente pudesse replicar e triplicar esse tipo de atitude no Brasil. Agora eu gostaria de passar para o nosso amigo Cornélio Diniz, que vai dar uma notícia interessante sobre gás no Brasil, produção. Marcos, desde 2013, estava tramitando na Câmara um projeto, um programa do novo mercado do gás brasileiro. E o governo atual engajou isso. Vocês sabiam que o preço do gás no Brasil ele é 2 vezes superior ao preço do gás na Inglaterra? Nossa. 3 vezes o preço do gás nos Estados Unidos? 3 vezes. E o Brasil sendo produtor de gás, hein? É um monopólio. É o monopólio da extração, o monopólio da distribuição. O propósito agora é um choque da energia barata. É a possibilidade da construção de gasoduto pelo regime de autorização, não mais pelo regime de concessão. Com isso, vai aumentar a oferta significativamente. Aumentando a oferta, aumenta a concorrência. Vai baixar os preços, como consequência disso, uma queda no preço da energia elétrica. Significa mais competitividade, mais investimentos, sem dúvida nenhuma, melhor para o Brasil. Obrigado, Cornélio Diniz. Realmente o Brasil, produtor pagando tão caro para o consumidor final, realmente é uma coisa complicada e difícil de entender. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês dois, nossos telespectadores, de uma coisa chamada sidecar na ilha de Man. Na Irlanda, existe uma ilha chamada Man. E essa ilha reúne milhares de aficionados por velocidade, por corridas, por motocicletas e por esse carrinho chamado sidecar, que é uma motocicleta que tem um passageiro do lado. Então, ela tem 3 rodas. Essas corridas são absolutamente muito competitivas e bem disputadas. Elas são disputadas em autódromos igual Fórmula 1 e também são disputadas na rua, em autódromos de rua. A velocidade dessas motocicletas ultrapassa 300 km por hora e existe um louco pendurado do lado, indo para lá e para cá, para lá e para cá, para poder melhorar a aerodinâmica da motocicleta. Milhares de pessoas participam dessas corridas todos os anos. Tem que ter muito cuidado para não ter acidente. Tem poucas fatalidades, mas quando bate, realmente a coisa é impressionante. Então, a minha dica, a minha informação, a novidade da semana é que vocês vão na Ilhas Man, M-A-N, Man, no YouTube, para assistir as corridas de sidecar da Irlanda, que é um espetáculo de corrida. Fora, a notícia mais interessante ainda é que no ano que vem, em 2021, a Fórmula 1 está trazendo mulheres, uma prova só de mulheres da Fórmula 1, totalmente uma nova categoria que vai ser muito interessante. Agora eu gostaria de convidar o jornalista Marcos Omati para dar o highlight do Omati. Pois é, Jay, dizem que dá azar você pular nessas fontes ou lagos em que as pessoas fazem um desejo e jogam uma moedinha, né? Mas eu acho que a gente vai ter que se arriscar, viu? É que está faltando moeda no mercado. Isso mesmo, houve uma diminuição na produção por parte da Casa da Moeda aqui dos Estados Unidos, já que em muitos casos, como o dos pennies, que são os centavos de dólar, fica mais caro você fabricar as moedas do que o valor que essas moedas representam. Além disso, devido à pandemia do coronavírus, as compras via cartão de crédito e outras formas de pagamento online dispararam. E nas compras presenciais, o número de pagamentos feitos com cartões também disparou, uma vez que as pessoas ficam com receio de tocar em dinheiro. Isso quer dizer que uma enorme parcela dos 28 bilhões de dólares em moedas que deveriam estar em circulação está guardadinha. Pequenos negócios como lavanderias são os que mais sofrem. E já há caixas de supermercados e outros negócios que não aceitam mais dinheiro em espécie aqui nos Estados Unidos.
E falando em dinheiro, a Argentina, que vem sofrendo uma inflação galopante, teve que recorrer à importação de papel moeda para imprimir seus pesos pela primeira vez em muitos anos. Voltando aqui aos Estados Unidos, mais empresas de comércio varejista já pediram falência este ano do que em todo o ano passado. O mais recente caso foi do grupo Ascena Retail, que é dono da Ann Taylor, entre outras lojas. O grupo Ascena vai fechar nada menos do que 1.600 de suas 2.800 lojas. Entre outros estabelecimentos que entraram com pedido de falência em julho estão Brook Brothers, Lucky Brand e várias franquias da Pizza Hut e dos restaurantes Wendy's. E a cidade de Nova York reabriu para os chamados trabalhadores não essenciais há pouco mais de um mês. Só que menos de 10% desses trabalhadores regressaram aos seus postos em Manhattan. Em distritos como Midtown, escritórios enormes que antes recebiam diariamente mais de 8.000 pessoas para trabalhar, agora não contam sequer com 500 pessoas. De acordo com pesquisas recentes, cerca de um quarto dos empregadores de Nova York pretende reduzir a presença física de seus funcionários em pelo menos 20% de forma definitiva. E a Universal Pictures e a AMC Entertainment, a maior rede de cinemas do mundo, chegaram a um acordo. As empresas vão diminuir a janela entre os lançamentos de filmes nos cinemas e nas plataformas de streaming. Essa janela, que antes era de 3 meses, caiu para 17 dias. O acordo entre esses dois gigantes do setor pode mudar definitivamente a maneira como Hollywood realiza seus negócios. Para encerrar esses highlights do Omate, mais uma notícia de entretenimento. A superpoderosa cantora Taylor Swift bateu mais um recorde na carreira dela. 1.300.000 downloads do álbum que ela recém lançou, chamado Folklore, em um dia, 24 horas no Spotify. Nenhuma cantora mulher tinha conseguido isso antes da Taylor Swift. Realmente é uma marca de se admirar e de tirar o chapéu, viu? Impressionante. Jay, eu já tinha falado da Taylor Swift aqui faz 2 semanas com a história do Kanye West e ela continua aí nas manchetes, né, meu amigo? Então, até a semana que vem com outros highlights do Omate. Obrigado, Marcos. Maravilha. Realmente, esse último vídeo da Taylor Swift é impressionante. E agora estamos lançando um novo segmento do nosso programa chamado Bate e Volta, Brasil e Estados Unidos, do Nosso Opinion. Marcos, a morte do representante dos Estados Unidos, o deputado federal John Lewis, que ele é deputado federal desde 1987 nos Estados Unidos, comoveu o país. Sua opinião sobre isso, por favor. Um marco, né? Um homem histórico aqui para os Estados Unidos. Teve aquela caminhada lá na ponte de Selma. Foi realizado até um filme há alguns anos, muito bom, um filme excelente. Agora, o mais bacana, Jay Cornélio, disso tudo foi a homilia, né? A eulogy que o presidente Barack Obama fez e ele foi aplaudido de pé dentro da igreja. Realmente impressionante. Quando deixa o Obama falar, é difícil, né, de bater. Eu acho que o presidente Obama realmente comove, né? Aliás, ele é uma das poucas pessoas que eu conheço que fala sem teleprompter. É um negócio espetacular. Cornélio, o Brasil, infelizmente, essa semana passou de 91.000 mortos com coronavírus e tem mais de 2,5 milhões de infectados. Sua opinião sobre isso, por favor. É uma situação triste, apesar de que no último dia 28, o Ministério da Saúde falou que 70% dos infectados foram curados, e agora nós temos as vacinas da Rússia, no estado do Paraná, da China, em São Paulo, e o governo federal acertando para vacinas de Oxford para todo o Brasil. Marcos, 1,4 milhões de americanos aplicaram para o seguro-desemprego nas últimas 2 semanas nos Estados Unidos, depois daquela 40 e poucos milhões de desempregados, quase uma pandemia de desemprego, tinha melhorado e agora piorou de novo. Sua opinião sobre isso? Continua, né? Já é, se eu não me engano, a 17ª semana seguida que tem mais de 1 milhão de pessoas pedindo o seguro-desemprego, e a bateção de cabeça
entre os republicanos e os democratas que não aprovam logo o novo auxílio ao povo americano. É um absurdo isso. Cornélio, confiança na indústria do Brasil no mês de julho, segundo a Fundação Getúlio Vargas, cresceu 12,2%. Sua opinião? É a diminuição do pessimismo. É a perspectiva da reabertura do mercado aliado à vacina para melhorar na nossa economia. Marcos, nem tudo é tão ruim que não possa piorar, né? Agora estamos depois do Covid, do assassinato do George Floyd, agora está chegando aqui hoje e amanhã na Flórida o furacão Isaías. Sua opinião sobre isso? Não vai chegar aqui, não. Vai passar lá longe. Não vai chegar em nenhum estado americano, se Deus quiser. Nós já passamos por vários furacões, né, Di? A gente sabe bem o que é isso. Agora, com um fator complicador como uma pandemia, a gente nunca tinha passado. Vamos ver o que vai acontecer. Cornélio, a Caixa Econômica Federal pagou até agora 140,3 bilhões de reais em benefícios esse ano. Sua opinião sobre isso? Jay, foi o plano do governo para combater essa pandemia. Só ontem, na sexta-feira, 5,7 milhões de pessoas receberam benefício. Maravilha, e crescendo o número de beneficiados, né? Marcos, a tentativa do presidente Donald Trump de transferir a eleição presidencial esse ano, que está faltando 90 e poucos dias. Sua opinião sobre isso? Tiro no pé, meu amigo, tiro no pé, porque pela primeira vez até o pessoal do alto escalão do Partido Republicano está indo contra o presidente Trump nisso aí. Nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Já atravessamos 2 guerras mundiais, recessão, o crack da Bolsa em 29 e nunca uma eleição aqui foi adiada. E essa não vai ser a primeira vez, não. Não seria talvez porque o Joe Biden já está com mais de 15% de vantagem nas pesquisas americanas? Pode ser isso aí também. Cornélio, o Banco Central, para minha surpresa, acho que de todo mundo, anunciou que vai lançar a cédula, a nota de R$200 a partir de agosto agora. Sua opinião sobre isso? Jay, amigos, o Banco Central está muito entesourado. A pandemia, ela represou recursos, dinheiro, papel moeda dentro do Banco Central. É uma forma de facilitar a movimentação de recursos. Apesar de estar na contramão, porque hoje está todo mundo usando cartão de crédito, querendo formas mais fáceis de movimentar recursos. Ô Marcos, essa semana, aqui nos Estados Unidos, viralizou um vídeo de uma médica africana que defendeu, assim, muito explicitamente o uso da hidroxicloroquina, dizendo que ela mesma já tratou mais de 350 pessoas, que ninguém nunca morreu. Esse vídeo viralizou, o presidente Trump foi lá e tuitou. Sua opinião sobre isso? A minha opinião não vai nem em relação a ele tuitar ou não o vídeo e da veracidade ou não do vídeo. O meu comentário vai para a censura que fizeram esse vídeo que foi retirado do ar. Por quê? Por que estão censurando tanto as redes sociais? Não dá para entender. Cornélio, uma das empresas maiores do Brasil em termos de venda, chamada Magazine Luiza, anunciou que essa semana 214 lojas dela no Brasil vai operar toda com energia solar. Sua opinião sobre isso? Jay, Magazine Luiza tem mais de 1.000 lojas espalhadas pelo Brasil. Ela está pegando 214 lojas e fazendo uma gestão sustentável do ponto de vista financeiro e de meio ambiente com relação à energia elétrica. É um modelo interessante de aluguel, onde ela não instala em suas lojas, ela compra a energia de parceiros. Economia sustentável. Marcos, essa semana, os 4 presidentes das maiores empresas tecnológicas do mundo, chamado Facebook, Google, Apple e Amazon, foram intimados a depor. Sua opinião sobre essa atitude do governo americano? Eles foram sabatinados, né, no Congresso americano. Foi uma coisa até meio pesada, mas eu acho que válido, muito válido, porque essas empresas detêm um poder muito grande, quase um monopólio. Tem que romper, essas empresas têm que ser divididas, na minha opinião. Gostei dessa opinião, porque quando nós viemos morar aqui nos Estados Unidos, Marcos, há muitos anos atrás, há 30 anos atrás,
A AT&T tinha um monopólio fantástico, detinha era quase que 70% do mercado. E eu lembro muito bem que um minuto para o Brasil era $1,90. A conta telefone vinha 7, 8, 9 mil dólares. Gente, era um absurdo. E a gente falava assim, bom dia, até logo. Desligava, porque não tinha como... É verdade ou não? O Marco sabe disso. Olha só, Cornélio, a balança comercial do Brasil está acumulando superávit esse ano. Sua opinião sobre isso? O que é balança comercial? Nós temos a importação e as exportações. Para vocês terem ideia, na quarta semana de julho, a balança comercial brasileira registrou um superávit de mais de 1,8 bilhão de dólares. Óbvio, isso é ajudado pelas commodities que o Brasil exporta, aliado à depreciação do real em relação às outras moedas. Marcos, agora para você, em relação ao Covid-19, os Estados Unidos passou de 4 milhões de infectados, testados e infectados, e mais de 50 mil mortos essa semana. Sua opinião sobre isso? Já era esperado, Jay, porque há um desmando muito grande vindo de Washington com relação a essa pandemia. Então, os Estados Unidos, infelizmente, estão lá embaixo em comparação aos outros países do primeiro mundo no combate à Covid. Cornélio, mesmo tendo um monte de bolsa aqui nos governos passados, esse ano o Brasil registrou o menor índice de pobreza dos últimos 40 anos. Sua opinião sobre isso? Pois é. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, utilizando os parâmetros do Banco Mundial, percebeu que agora o brasileiro que vive com menos de R$150 mensais caiu de 4,2% para 3,3%, ou seja, 6,9 milhões de habitantes. Já a parcela que vive com menos de 5,5 dólares, Jay, ou seja, no mês, R$446, caiu de 23% para 21%. Na história, nos últimos 40 anos, é a menor faixa de extrema pobreza. O Marcos, voltando a falar de Covid aqui, nos Estados Unidos está se estudando, em função desse aumento geométrico de contaminação de Covid-19, os gráficos são assustadores, estão se estudando agora o lockdown do país, não é mais da cidade, não, do país. O que você acha sobre isso? Sua opinião? Preparem-se, psicólogos e psiquiatras. Vai ter muita gente aí batendo as suas portas. Não dá para aguentar mais isso não, Jay. Impossível, não dá. Infelizmente, o desespero está batendo a porta. Todos os hospitais, em Miami, estão 100% ocupados. Tem gente que realmente tem dificuldade de encontrar até cama de hospital normal. A UTIs, então, não tem mais nenhum lugar. Já tem 2 semanas. Lamentavelmente, essa crise do Covid bateu muito forte aqui nos Estados Unidos, principalmente em Miami, e pior ainda, Miami Beach, que eu tenho aqui atrás aqui hoje o gráfico sobre Miami Beach, que é um lugar belíssimo, todo mundo gosta, turismo. De cada 10 pessoas infectadas, o índice é muito alto de contaminados. Cornélio, isso deveria dar um programa e não uma resposta, mas o estudo da reforma do aeroporto de Angra dos Reis, aumentando a pista e fazendo o aeroporto virar um aeroporto internacional para receber voos internacionais, dá a sua opinião sobre isso? É a proposta do governo. Mesmo com essa pandemia, dia 15 agora de agosto vai ter a licitação para ampliar e ter a pista do aeroporto de Angra para já começar a poder receber aviões comerciais. Jay, lá será a Cancún brasileira. Essa, inclusive, é a proposta do presidente Bolsonaro, gostando ou não gostando, mas é realmente um lugar muito, muito bonito, lindo, agradável, com águas cristalinas. E, aliás, para mergulho, quem gosta de mergulhar, é um espetáculo. Meu amigo, o Marcos Almaty, o Banco Central Americano, Fed, está mantendo os juros ou zero ou próximo de zero. Sua opinião sobre isso? Jay, está na hora da gente refinanciar as nossas propriedades, nossas casas. Nunca esteve tão baixo a taxa, né, de juros, nunca esteve tão baixa aqui no país. Então, está na hora, e por isso que, mesmo com a pandemia, o mercado imobiliário se mantém aquecido, porque tem muita gente que está
refinanciando ou até correndo para comprar, para poder fazer, né, segurar essa taxa muito baixa durante 30 anos. É verdade, tem algumas opções que você pode manter e garantir uma taxa baixa por 30 anos. Você passa 30 anos pagando aqueles juros, sei lá, de 3,5%, 4% ao ano na sua casa. Cornélio, a Petrobras, depois de anos dando prejuízo, agora está dando lucro e superávit e está mantendo agora o investimento no projeto do Campo de Búzios do pré-sal. Sua opinião sobre isso? Voltando a investir, Jay. Até 2024, a previsão é de 18 bilhões de dólares nessa região. Por quê? Porque lá existe um baixo custo de extração. É o apetite da empresa administrado pelo presidente Castelo Branco. Marcos, os Estados Unidos tem nessas eleições agora municipais, agora no mês que vem, um recorde de mulheres negras. Que maravilha isso! Mulheres e negras. Sua opinião sobre isso? Espetacular. Eu acho que o que está faltando agora é um pouco mais de representatividade das mulheres latinas. Quem sabe na próxima eleição? Cornélio, fora a parte industrial, o comércio cresceu no mês de julho 1,7% no Brasil. Sua opinião sobre isso? Cresceu baseado em que número, Jay? Realmente o pessimismo estava absurdo. Desde março, houve uma diminuição significativa do comércio e do serviço. E agora, num cenário de início de abertura, realmente o comércio cresceu em julho 1,7%. Marcos, essa semana teve um fato muito interessante do roubo de um ursinho de pelúcia e que o ator Ryan Reynolds ofereceu $20 mil para quem devolvesse esse ursinho. Explica para a gente o que aconteceu. Uma atitude muito bacana, né, do Ryan. Esse ursinho tinha um valor sentimental muito grande para a família que perdeu, e ainda bem que ele pôde pagar e eles recuperaram esse ursinho, parece que em 24 ou 48 horas. Cornélio, o governo federal enviou 2.800 quilos de medicamentos à terra indígena de Chavante, ali no Mato Grosso. Sua opinião sobre essa atitude? Jay, 2,8 toneladas de medicamento. Foi para o Mato Grosso. Foi para um grupo de indígenas, os Chavantes, que representam aí um pouco mais de 300 aldeias, aproximadamente 21 mil indígenas, onde está indo equipamentos, testes rápidos de Covid e mais 24 profissionais da saúde. Qual que é o propósito? Também ajudar essa população nesse período de pandemia. Marcos, o tráfego nos aeroportos de Paris estão previstos para voltar ao normal só em 2024. Sua opinião sobre isso, meu amigo? Infelizmente, essa pandemia causando esse tipo de estrago na economia mundial. Vai ser muito difícil da indústria do entretenimento, da indústria do turismo se recuperarem, viu? Aliás, você, semana passada, Marcos Walmart, você falou aqui no seu highlight do Walmart sobre a provisão que os bancos Citibank, Wells Fargo e Bank of America, ou JP Morgan Chase, perdão, fizeram de $28 bilhões para os tempos de vacas magras que estão projetando nos próximos 2 anos. Bom, Cornélio, você que é aí em Minas Gerais, em Belo Horizonte, o consumo aquecido de consumo de porcos em Minas Gerais fez o valor atingir valores históricos. Explica o que é isso que está acontecendo aí em Minas Gerais. Pois é, a carne suína, Jay, R$ 7,00 por quilo. Mas o motivo não foi só o aumento do consumo. As exportações também inflacionaram o preço da carne. Então, nunca se pagou tanto pelo quilo da carne suína. Ô Marcos, toda vez que qualquer pessoa viaja por exterior, qualquer voo internacional, você tinha uma tarifa, ou tem uma tarifa de $18 por pessoa embutida na passagem. Estão pensando em acabar com isso. O que você acha disso? Eu acho uma ótima ideia. Qualquer coisa que funcione para diminuir o que a gente paga, porque a gente já paga muito, né? Teoricamente, essa taxa deveria ser investida nos aeroportos, né? Que a pessoa usa
naquela viagem. Só que, infelizmente, esse dinheiro é desviado para outras coisas. E aí, às vezes, a gente chega em aeroportos caindo aos pedaços e pagando, e todo mundo pagando essa taxa. Tomara que cheguem a abolir essa taxa mesmo. Cornélio, o Paraná surpreendendo a exportação de soja, que normalmente era o Mato Grosso, que realmente tinha uma tradição de produção, cresceu 60% da última safra. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Um pouquinho da melhoria dos portos e a demanda chinesa, Jay. Pra vocês terem uma ideia, esse estado, de janeiro a junho, exportou 9,2 milhões de toneladas de grãos. Nossa. É mais voltado para a ração lá na China, tá? Marcos, a França também, fora outros países, inclusive os Estados Unidos, vai exigir o teste de Covid-19 para todos os viajantes que entrarem no país, incluindo, principalmente, são 16 países na listagem e o Brasil está incluindo isso aí. Dá uma opinião sobre isso, Marcos Almaty. Como dizem meus amigos carioca, demorou. É uma atitude que já devia ter sido tomada. Isso vai incentivar o turismo, porque aí a pessoa viaja com aquele documento provando que não está contaminada e com a garantia de que vai entrar no outro país. Muito boa essa atitude. Você sabe que depois do assassinato do George Floyd, aquela aglomeração de pessoas na rua, milhões de pessoas, mesmo usando ou não usando máscara, olha o resultado aí, explodiu em 500, 1000% a contaminação nos Estados Unidos. E imagina uma pessoa de fora contaminada que não está sabendo, coitado, de repente pegou e não está sabendo, chegando no país, ele tem o teste demonstrado um teste que ele fez já, ou então ele vai ser vacinado quando chegar no aeroporto. Ô Cornélio, no Rio de Janeiro existe um projeto que leva energia solar para as favelas. E esse projeto já é finalista de um prêmio global da ONU. Fala um pouquinho sobre isso. Ô Jay, Eduardo Ávila, um rapaz de 25 anos, morador da comunidade, desenvolveu um modelo para gerar energia solar de forma acessível à população carente, sustentável, a um custo muito baixo. Pra você ter uma ideia, foram inscritos 845 pessoas. Ele está entre os 35, são 7. E o prêmio, $10 mil. Vamos torcer para Eduardo Ávila. Interessante, um projeto na favela, hein? Que coisa interessante. Marcos, os Estados Unidos está bloqueando todos os estudantes estrangeiros que estão fazendo agora aulas online, aulas remotas, a entrarem de volta nos Estados Unidos. Sua opinião sobre isso, meu amigo? Isso aí vai ser outra batalha que eu acho que o presidente Trump vai perder, porque várias universidades já entraram com um pedido judicial para cancelar essa diretiva dele, porque isso tira muito dos recursos das universidades daqui, que muitas vezes elas vivem dos alunos estrangeiros e, aliás, pagam muito mais do que os alunos locais. É verdade que o americano paga talvez menos da metade do que paga o estrangeiro aqui nos Estados Unidos e realmente vai tirar muito recurso das universidades americanas. Cornélio, uma empresária de pequeno porte, na cidade pobre chamada Ceilândia, pertinho de Brasília, é uma das finalistas do prêmio da ONU para mulheres empreendedoras no mundo. Fala um pouquinho sobre isso. Isso poderia ser a nossa boa notícia do dia hoje. Incrível a atividade dela, Jay, porque as oficinas mecânicas são geralmente dominadas pelos homens. E muitas mulheres reclamam porque vão levar seus carros para fazer os seus consertos e acham que são enganadas, que são ludibriadas pelos valores. Agda Oliver, ela tem uma oficina mecânica que criou um modelo para atender particularmente as mulheres e, por isso, foi selecionada como uma mulher empreendedora lá, finalista para receber um prêmio na ONU. Olha que interessante. Que maravilha. Parabéns, né? As mulheres realmente sobressaindo na parte de empreendedorismo no Brasil. Meu amigo Marcos Almaty, então podemos falar o dia inteiro sobre poluição, sobre mares poluídos, e a previsão é que até 2040, daqui a 19 anos, o volume que é catastrófico de plásticos no mar
nos mares do mundo inteiro vai triplicar. Por favor, Marcos, dá a sua opinião sobre isso. Realmente, Jay, isso é uma coisa impressionante. Às vezes eu chego do supermercado e eu vejo a quantidade de plástico que vem para embalar uma fruta, um produto que vem com uma outra embalagem dentro, que também é de plástico. Ou seja, as pessoas, houve aquela campanha contra o canudinho de plástico, mas aquilo ali é uma gota no oceano. Aliás, um oceano altamente poluído, infelizmente. Cornélio, o Brasil zerou o imposto de importação para equipamentos de energia solar. A sua opinião sobre isso, por favor. Ô, Jay, parece que o Brasil ficou inteligente. É a busca pela utilização da energia limpa. Para isso, está reduzindo os impostos para estimular não só a utilização desse tipo de energia e também baratear o custo ao consumidor. Obrigado, Cornélio. Obrigado, Marcos Almaty. Obrigado por esse bate-papo. A gente abordou aqui mais ou menos uns 25 itens diferentes. Tomara que tenha sido interessante para os nossos telespectadores. E gostaria de passar agora para o Cornélio Diniz para dar a dica da semana. Dica da semana. O interessante é que eu estava no estudo essa semana e hoje as pessoas falam de ser substituíveis ou não. As empresas pegam seus colaboradores e partem para cima querendo uma produtividade, mas falam, se você produzir bem, senão você pode ser substituído por outro. A questão é, e o desenvolvimento de talentos? Tem jeito de substituir um Beethoven, um Tom Jobim, um Ayrton Senna, um Gandhi, um Frank Sinatra? Essas pessoas são substituíveis? Jorge Amado, Pelé, Paul Newman, Mozart, Albert Einstein não são substituíveis. A recomendação e a dica dessa semana é: enalteça suas virtudes, trabalhe suas deficiências, seja autêntico, seja você e aproveitem 1º de agosto de 2020. Faça desse mês o melhor mês da sua vida. Essa é a dica da semana. Grande Cornélio Diniz, muito obrigado aí pela dica da semana. E agora, Marcos Almaty, a sua dica da semana. Jay Cornélio, minha dica dessa semana é vocês atirarem vacas no precipício. Calma, calma. Isso é apenas o nome de um livro que eu acabei de ler, Como Atirar Vacas no Precipício. É uma senhora, Alzira Castilho, ela fez uma coletânea de mais de 60 parábolas que já existiam, assim como a história do alquimista do Paulo Coelho, que muita gente pensa que ele que inventou, mas não é, aquela história já existia, é uma história árabe, e ele teve a genialidade de colocar aquilo no papel e virou o autor mais vendido do planeta. E a Alzira, essa Alzira Castilho, fez essa coletânea de parábolas, mais de 60, que são diretas, são divertidas, são leves e, o mais importante, coloca o leitor a pensar. A minha favorita é a que dá título ao livro, Como Atirar Vacas no Precipício. Mas vocês vão me permitir ler uma outra bem legal, que é bem breve. Deixa eu pegar aqui meus óculos. Chama-se O Anel. Houve certa vez um rei sábio e bom que já se encontrava no fim da vida. Um dia, pressentindo a iminência da morte, chamou seu único filho, que o sucederia no trono, e do dedo tirou um anel. Meu filho, quando fores rei, leva sempre contigo este anel. Nele há uma inscrição. Quando viver em situações extremas de glória ou de dor, tira-o e lê o que há nele. O rei morreu e o filho passou a reinar em seu lugar, sempre usando o anel que o pai lhe deixara. Passado algum tempo, surgiram conflitos com um reino vizinho que desencadearam uma terrível guerra. À frente do seu exército, o jovem rei partiu para enfrentar o inimigo. No auge da batalha, vendo os companheiros lutarem e morrerem bravamente, num cenário de intensa dor e tristeza, mortos e feridos agonizantes, o rei lembrou-se do anel, tirou e nele leu a inscrição: isso também passará. E ele continuou sua luta,
venceu batalhas, perdeu outras tantas e, no fim, saiu vitorioso. Retornou, então, ao seu reino e, coberto de glórias, entrou em triunfo na cidade. O povo o aclamava. Nesse momento de êxito, ele se lembrou de novo do seu velho e sábio pai. Tirou o anel e leu o que estava escrito. Isto também passará. Essa é a minha dica dessa semana. Obrigado, Marcos Almaty. Eu vou ter que dar seguimento à sua dica da semana. Agora, a minha dica da semana, eu recebi há 3 ou 4 semanas atrás, um pouquinho menos, depois, gentilmente, o Cornélio me mandou, um testemunho de uma pessoa que eu tenho um grande carinho, conheço há muitos anos, não pessoalmente, não é meu amigo íntimo, eu conheço, gosto, admiro, chamado Sérgio Malandro, um cara que faz a criançada rir, a criançada realmente se divertir, bateu recorde de audiência na década de 80 e 90 no Brasil, realmente é uma pessoa que eu tenho um grande carinho. E ele teve a gentileza, a honestidade de dar um testemunho que é realmente assim, de 9 minutos. Eu vou passar para vocês aqui só esse pedacinho de 1 minutinho que ele falou. As pessoas confundem muito problema com obstáculo. Problema é quando você vai no hospital e a pessoa fala, olha, tá vendo aquela pessoa ali que você ama? Aquela pessoa ali você vai perder, isso é um problema. Agora, minha geladeira está vazia, eu tenho que pagar um boleto, roubaram meu carro, meu celular quebrou, minha namorada me largou, isso são obstáculos. Que você veio esse mundo para você vencer todos os obstáculos. Isso que nós estamos passando agora, nesse momento. O tal do isolamento. Que isolamento é esse? Isolamento é para quem está no hospital lutando pela vida. Se você pode estar na sua casa, isso é uma bênção. E todo mundo reclamando que está na sua casa. Esquece, cara. Isso é um obstáculo. Que você vai vencer, porque todos nós viemos desse mundo para vencer os obstáculos. Uns demoram mais, outros demoram menos. Você veio esse mundo para ser feliz. Nunca esqueça disso, bota isso na tua cabeça. Você veio esse mundo para ser feliz. Então hoje, a partir de hoje, você vai sempre lembrar disso. Obstáculos e problema. Enquanto o homem e o dinheiro pode resolver o seu problema, não é problema, é obstáculo. Não esqueça nunca disso. Isso realmente vem de encontro ao que o Marcos acabou de ler, que é realmente tudo passará. E o Sérgio Malandro, eu recomendo a vocês irem no YouTube e colocar testemunho do Sérgio Malandro, é imperdível, vale a pena ver a honestidade, a transparência de uma pessoa de 64 anos de idade, mostrando que na vida que tudo passará. O Sérgio Malandro realmente deu um show nesse testemunho e realmente eu acho que todos deveriam assistir. E finalizando esse programa de hoje, gostaria muito de agradecer mais uma vez o Cornélio Diniz, lá de Minas Gerais, nosso empresário, nosso economista, e aqui nos Estados Unidos, o nosso amigo Marcos Almaty, esse escritor e jornalista, e principalmente a vocês que estão nos prestigiando, nos mandando para nós várias informações, várias dicas, várias críticas construtivas. Muito obrigado, principalmente através do WhatsApp. Realmente temos recebido dezenas e centenas de pessoas de vários países. Eu pensei que era só do Brasil, mas não. Realmente nós estamos começando a migrar para outros países. Obrigado, Marcos Almaty, pela gentileza. Obrigado, Cornélio Diniz. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus e até lá. Um abraço. Até semana que vem.